Os melhores palpites e as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje, dia 1º de novembro, sabadão, eu analisei todos os jogos da rodada. Vou te trazer minha análise, o meu palpite. Então vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E galera, hoje a gente tem 6 jogos pela rodada, analisei todos eles, vou te passar minha entrada e o meu palpite também, tá? E ó, se você quiser mais palpite em jogador Multiplay Bingo, eu tô soltando tudo de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, entra lá e vem pegar as entradas de hoje. Vamos começar falando então de Milwaukee Bucks contra Sacramento Kings. Os Kings que seguem mal na temporada, com 4 derrotas em 5 jogos, a defesa desorganizada e uma atuação péssima de Westbrook que tá pesando demais. Já do outro lado, o Bucks vem forte, tá? 4 vitórias em 5 jogos, mesmo sem Giannis, o elenco tem respondido muito bem. Rollins foi o destaque aí da última partida com 32 pontos. E galera, o time de Milwaukee venceu os últimos 9 jogos contra Sacramento em casa e é favorito mais uma vez. O Sacramento tá passando pelo aquele efeito Westbrook, que o time fica muito ruim do nada, então eu vou confiar no Bucks aqui. E o meu palpite para esse primeiro jogo da rodada vai ser Milwaukee Bucks menos 2.5. Ou seja, eu confio que o time de Milwaukee vença em casa por pelo menos 3 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vou com o Milwaukee Bucks para esse confronto. E agora, bora para análise do jogo 2 da rodada. São 6 joguinhos para esse sabadão. Bora lá! E o segundo jogo que a gente vai falar hoje vai ser Minnesota Timberwolves contra Charlotte Hornets, beleza, pessoal? Segundo jogo aí dessa rodada do sabadão. E galera, sem Anthony Edwards, o Timberwolves perde muito poder ofensivo, tá? Julius Randle vem pontuando bem, mas defensivamente o time ainda tá muito vulnerável. Galera, o Charlotte Hornets vai jogar em casa com um dos ataques mais rápidos de toda a NBA e mesmo com dúvidas sobre LaMelo Ball, o time ainda tem peças para manter esse ritmo forte aí no ataque, tá? O Minnesota vem de uma sequência bem negativa fora de casa e costuma sofrer no terceiro quarto, justamente onde é o quarto que o Charlotte é mais letal, tá? Galera, a gente tem o Charlotte num papel de azarão contra o Minnesota que tá desfalcado e como eu falei, o Hornets vem até que bem, tem um ataque acelerado, o que deve garantir uma partida pelo menos disputada ali na pontuação. Por isso que hoje eu vou com o Hornets no papel de azarão e o meu palpite vai ser Charlotte Hornets mais 8.5, ou seja, eu vou confiar no Hornets que pode perder por no máximo 8 pontos de diferença, que a gente ainda pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Charlotte Hornets aqui e bora para análise do terceiro jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora bora analisar o terceiro jogo da rodada, mas antes eu quero te pedir, se estiver gostando do vídeo, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, porque todo dia tem análise completa aqui no canal, tá? E galera, vamos falar de Golden State Warriors contra Indiana Pacers. O Warriors vem aí de uma derrota para o Milwaukee, mas fez um bom jogo, tá? Curry, Kuminga e Jimmy Butler seguem produzindo muito bem e agora vão enfrentar o Indiana completamente desfalcado. Sem Haliburton, sem Mathurin, sem TJ McConnell e os Pacers que não venceram nada ainda vão jogar o segundo jogo em um back-to-back, o que piora a situação mais ainda, tá? O Golden State tem um elenco mais profundo, mais experiente, deve ter tudo para controlar esse jogo do início ao fim. Por isso que hoje eu sou Golden State favorito aqui e o meu palpite vai ser Golden State Warriors menos 6.5. Ou seja, eu confio que o time do Golden vença por pelo menos 7 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vou com o Golden State Warriors aqui e agora bora analisar o próximo jogo da rodada. Vamos pro quarto jogo do dia, vamos lá! E pro quarto jogo da rodada de hoje a gente vai falar dele, Orlando Magic contra o Washington Wizards, tá? Joguinho complicado pra gente falar aí. E galera, o Orlando Magic vem de uma grande vitória sobre o Charlotte Hornets e mostrou uma ótima rotação ofensiva. Já o Washington Wizards continua inconsistente, sofre muito na defesa aí, onde cede mais de 120 pontos por jogo. O Orlando Magic, pessoal, venceu os últimos 10 jogos diretos aí contra o Washington e 7 deles por pelo menos 10 ou mais pontos.
Hoje a gente está com um momento bem melhor ao lado do Orlando e um elenco muito mais sólido também. Então, o Magic deve repetir a dose aqui. A gente tem uma linha curta e não dá para confiar no Wizards. Por isso que o meu palpite vai ser pro Magic, que pode ter engatado no último jogo e agora vem buscar a sequência de vitória. E eu vou com o Orlando Magic menos 4.5. Ou seja, confio que o time de Orlando vença por pelo menos 5 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vou com o Orlando Magic para esse confronto aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos pro quinto jogo da noite, o penúltima análise aqui do vídeo. Vamos lá! E galera, agora bora pra penúltima análise do vídeo, mas ó, fica até o final porque tem a nossa dica do dia, o nosso palpite em jogador exclusivo aqui pra vocês. E galera, agora a gente vai falar de Houston Rockets contra Boston Celtics. E pessoal, o Rockets chega com o ataque mais quente aí da NBA. Kevin Durant e Alperen Sengun liderando uma equipe que vem pontuando quase 130 pontos por jogo. Enquanto isso, o Boston até que vem forte, mas joga seu segundo jogo em back-to-back sem Jason Tatum, tá? E galera, Jaylen Brown tem segurado as pontas aí, mas o time perde muito equilíbrio sem Tatum, é o que a gente viu desde o início da temporada. O Houston Rockets está mais descansado, tem mais opções ofensivas e vem jogando com muita confiança. Por isso que aqui eu vou com eles. E o meu palpite vai ser Houston Rockets para vencer a partida de hoje, beleza? Então vou com a vitória, o money line aí do Houston Rockets. E agora bora analisar o sexto e último jogo da rodada, mas tem aquela dica do dia ainda depois desse último jogo, hein? Então fica aí no vídeo, bora para a sexta partida do dia. Vamos lá! E agora bora pro último jogo dessa rodada, falar de Dallas Mavericks contra Detroit Pistons. E fica aí no vídeo porque o bilhete do dia tá vindo, hein? E galera, esse jogo acontece no México, tá? E o Dallas chega completamente desfalcado, sem Kyrie Irving, sem Anthony Davis e sem alguns outros nomes aí, tá? Já o Detroit Pistons tá mais saudável, com Cade Cunningham comandando o ataque, Jalen Duren dominando o garrafão. E galera, o Pistons deve aproveitar o destaque do Dallas Mavericks para controlar esse jogo com autoridade. Além do mais, é um jogo em outro país, tá? Um jogo no México, um jogo diferenciado aí da NBA. Então, Detroit pode mostrar uma certa habilidade ali, ainda mais nesse basquete fora dos Estados Unidos, tá? É muito importante isso para Detroit, por isso que eu vou confiar neles hoje. E por isso que meu palpite para esse jogo contra um Dallas desfalcado vai ser Detroit Pistons menos 4.5. Ou seja, eu confio que o Detroit vença por pelo menos 5 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vou com o Detroit Pistons aqui e agora bora para nossa dica do dia, bora para aquela dupla certeira, para aquele palpite em jogador. Vem comigo então e bora analisar esse jogador que tá quente para hoje. Vamos lá! E galera, nossa dica do dia, nossa dupla certeira vai começar com ele, Julius Randle, para 30 ou mais pontos, rebotes e assistências combinados. Galera, ele tem uma média de 38 nessa temporada, cumpriu a linha de 30 ou mais em todos os últimos 5 jogos, com 32, 41, 34, 44, tá? Ultrapassando com folga. E galera, sem Anthony Edwards, o protagonismo ofensivo de Randle aumenta ainda mais. Hoje ele é projetado para pelo menos 39 e tem um ótimo histórico contra o Hornets, tá? Bateu essa linha em 4 dos últimos 5 jogos, incluindo 44 no último confronto. E a segunda parte da nossa dupla vai ser ele, Jimmy Butler, para 25 ou mais pontos, rebotes e assistências. Ele cumpriu essa linha em 5 dos últimos 6 jogos da temporada com uma média de 30. E ele vem de 3 partidas seguidas com 30 ou mais, tá? Ele mantém um ótimo retrospecto contra o Pacers, que bateu essa linha em 3 dos últimos 4 jogos. É um jogador extremamente confiável em uma excelente fase, merecendo uma confiança excelente para hoje. Então, meu palpite, minha dupla do dia vai ser essa, Julius Randle para 30 ou mais, em dupla com Jimmy Butler para 25 ou mais, tá? Galera, gosto demais dessa entrada para hoje, tô deixando o link desse bilhete pronto lá no meu grupo gratuito, se você quiser mais entrada em jogador, multiplayer bingo, eu solto todos esses palpites de graça lá no grupo, tá? É o primeiro link aqui da descrição, entra lá e vem pegar as entradas de hoje. Galera, então, vou finalizando nossa análise de hoje por aqui, muito obrigado
obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia. Se gostou, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, um comentário, ativar o sininho para não perder nenhuma análise por aqui, tá? Muito obrigado pela confiança de mais um dia e aqui tem análise todo dia. Então, até amanhã e tchau, tchau!